Agradecemos a sua audiência em mais esse estudo que nós estaremos fazendo da Palavra de Deus. Se você não viu a parte 1, possa olhar aqui na sugestão para poder entender aquilo que nós estamos tratando. E agora vamos continuar o nosso estudo sobre o Evangelho de João, chegando no capítulo 11. Nós vamos ler esse trecho para nos situarmos um pouco e algumas coisas a gente vai estar comentando. Então vamos lá, João capítulo 11, verso 1. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e Marta, sua irmã. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus e Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que ele tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para orar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultaste? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetavam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta uma gruta, e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele.
Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Assim, estamos continuando o nosso estudo sobre o Evangelho de João e chegamos agora sobre essa família que nós podemos tratar que o Senhor Jesus tinha um pouco mais de intimidade, pois vemos ele ir em Betânia e especificamente na casa de Marta, Maria e Lázaro. O que isso nos faz e nos traz à memória? Isso nos mostra o Senhor Jesus Cristo sendo o próprio Filho de Deus, sendo Ele o próprio Deus que desceu ao mundo e se compadecer, conhecer as nossas dores, conhecer as nossas fraquezas e sentir o mesmo que nós sentimos. E nessa situação, podemos ver aqui João comentando e começando o capítulo comentando: estava enfermo Lázaro, de Betânia. E agora a gente pega no versículo 3 que nos é falado: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer: Senhor, está enfermo aquele quem amas. Quando nós ouvimos uma mensagem sobre enfermidade, nós já pensamos que o que acontece? Nós estamos rodeados de enfermidade. Há pessoas que vivem a sua vida inteira, todos os dias, sofrendo de enfermidade. Há pessoas que passam tempos sem ter enfermidade. Há pessoas que têm enfermidades sazonais, modificadas por causa do tempo. Toda enfermidade que nós passamos, ou com a qual nós convivemos, nos deixam marcas, e marcas que nos impossibilitam de fazer coisas comuns, coisas pequenas. E o que nós tratamos até enfermidade no dicionário é falado sobre qualquer alteração patológica no corpo. Então qualquer alteração que há no seu corpo pode ser tratado como uma enfermidade. Mas quando você comunica uma enfermidade? Hoje estou com enfermidade, eu tenho uma enfermidade, eu vivo com uma enfermidade. Por que eu noticio a enfermidade? Eu noticio a enfermidade quando eu passo essa notícia para pessoas que amamos, para pessoas queridas nossas. Quando eu dou uma notícia de enfermidade, muitas das vezes já é porque está chegando um momento que essa enfermidade já está se apoderando da pessoa e dos seus entes queridos ao redor, entendendo que logo já será o seu momento de partir, será o seu momento de falecer. E não distante, não longe de nós, Marta e Maria passaram com isso com o seu irmão Lázaro. E elas enviaram uma mensagem ao Senhor Jesus Cristo falando: está enfermo aquele a quem amas. A mensagem não precisava ter mais força, porque elas já estavam sofrendo. Porque quando se possui uma pessoa com enfermidade no lar, todo o lar é modificado para cuidar dessa pessoa com essa enfermidade. E nessa situação, quando já se chega ao fim dos recursos, chega ao fim dos momentos que nós vemos que não vai ter mais solução, então chegamos nessa situação que vemos Lázaro passando por essa enfermidade e as suas irmãs preocupadas já enviam uma mensagem ao Senhor Jesus Cristo, não somente sobre a enfermidade, mas sim lembrando que o Senhor Jesus poderia curar a sua enfermidade. Então aqui nós vemos sobre a própria situação que Marta e Maria falaram quando viram o Senhor Jesus Cristo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E o próprio Senhor Jesus Cristo também diz no versículo 15: e por vossa causa me alegro de lá não estivesses, para que possais crer, mas vamos ter com eles. Então aqui a gente vê sobre a enfermidade e a gente vê sobre que elas esperavam que o Senhor Jesus Cristo pudesse chegar a tempo de curar o seu irmão. Porém, o Senhor Jesus Cristo sabia de tudo isso e ele fala com clareza no versículo 4. Os seus discípulos já sabiam aquilo que ia acontecer. Sabiam? Não estava tão claro. Porém, o Senhor Jesus Cristo já tinha deixado falado assim que recebeu a notícia, ao versículo 4. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Isso nós devemos pensar sobre a enfermidade. Será que enfermidades na nossa vida também nós não podemos utilizar elas para a glória de Deus? Aproveitar um momento de enfermidade para repensar quais são suas metas, quais são seus objetivos. Aproveitar o momento de enfermidade para se aproximar mais da família, porque muitas das vezes vivemos num mundo tão corrido, com tantas preocupações, e esquecemos até o mesmo de conviver, de ouvir as outras pessoas da nossa família, de respirar, de estar junto em casa, de reparar coisas que tem até dentro de casa. E assim nós também temos uma outra situação
nos dois capítulos anteriores, no capítulo 9, versículo 3, o Senhor Jesus Cristo fala sobre essa cura do cego de nascença. Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, mesmo uma doença que ele nasceu com ela, foi para que a glória de Deus fosse manifesta na vida dele. Olha que maravilha poder olhar por outra perspectiva, não ficar olhando na doença, não ficar olhando no logo estar são, não ficar imaginando como que era bom estar bem, ficar praguejando esse dia, ficar pensando aonde que você errou para estar doente, mas sim aproveitar essa doença para a glória de Deus. E nessa situação nós podemos estar analisando essa parte desse último milagre do Senhor Jesus com detalhes, que nos foi dado esses detalhes. João também nos dá um detalhe no versículo. João também nos dá um detalhe no versículo 5 do capítulo 11, que fala: ora, amava Jesus a Marta e sua irmã e a Lázaro. Aqui João dá uma característica: ora, amava Jesus. Então, mesmo o Senhor Jesus Cristo amando eles, ouvindo a notícia, ele pôde falar que ainda ia ficar um pouco de tempo lá. Ele pôde falar que aquilo seria para a glória de Deus, e que pôde falar que foi bom ele não estar naquele momento exato. Então, muitas vezes nós pensamos que estamos passando por uma tempestade, por uma dificuldade, e podemos falar: Senhor, cadê o Senhor? O Senhor poderia estar aqui, o Senhor poderia estar nesse momento, eu não estaria passando por tanta dificuldade. Porém, há situações que nós precisamos passar para poder glorificar melhor ao Senhor. Assim olhamos a parte da tempestade que eles estavam enfrentando quando o Senhor Jesus Cristo veio andando sobre o mar. Assim nós também lembramos sobre o Senhor Jesus Cristo dentro do barco e toda a tempestade, e eles mesmos não souberam aproveitar a presença dele e agindo como se ele não estivesse a par de tudo que estava acontecendo. Mas vamos olhar as dificuldades, vamos olhar as enfermidades, vamos olhar os problemas como sendo problemas, não somente olhar nele, mas sim olhar o que será que o Senhor quer que nós possamos aprender com isso. Por que será que estamos passando por isso? Muitas vezes o porquê nós não vamos entender, mas que possamos tirar o olho do problema e olhar para o Senhor, que possamos buscar o Senhor de maneira diferente, que possamos fazer realmente novas as nossas metas nesses momentos e poder depois praticar, poder cumprir aquilo que nós passamos a meditar e passamos a pensar nos momentos de dificuldade. Eu vou pulando mais alguns trechos aqui. A gente tem um jogo que o Senhor Cristo utilizou no versículo 9 até o 14 sobre um jogo de luz, trevas, um jogo de vida, morte, um jogo utilizando essas palavras. E muitas vezes são coisas que a gente passa desapercebido. Por quê? São coisas que a gente tem todo dia. Todo dia nós temos a claridade do sol e depois a gente vê a lua. Todo dia sim, tem momentos que é mais escuro, tem momentos que é mais claro. Porém, são coisas que ocorrem todos os dias e a gente esquece de pensar sobre aquilo que podemos aprender com isso. O Senhor Jesus Cristo trata aqui sobre o caminhar, porque eles ali, quando ele falou que ia voltar para Betânia, eles vieram e falaram: Senhor, mas a gente vai voltar para lá, o Senhor quase foi apedrejado lá, e a gente tem que ir. Por que eles falam isso? Versículo 31 do capítulo 10: e novamente pegaram os judeus pedras para lhe atirar. E aqui nós temos uma situação que já era ruim, e quando o Senhor Jesus falou sobre isso, os discípulos já pegaram, já buscaram, tentaram falar para o Senhor Jesus: lembra aquilo que aconteceu lá, você vai querer voltar, o Senhor vai querer voltar para lá? E o Senhor Jesus vem falar que o caminhar de dia, o caminhar tendo a luz, tendo a direção do Senhor, não importa se isso já me fez problema do passado, se eu estou andando na direção do Senhor, na vontade do Senhor, não há o que temer. Não há o que temer andar pelo vale da sombra da morte. Não há o que temer vindo milhões de pessoas, se eu somente possuir 300 homens. Não há o que temer se os meus recursos diminuírem e pessoas vierem a mim procurar. Não há o que temer a dificuldade. O Senhor Jesus sabe de todas as coisas. Então, se nós temos a direção do Senhor, que é para marchar, como nós olhamos ali para o povo de Israel, olhando o Mar Vermelho na frente, olhando para trás os egípcios, olhando ao lado, cercado de montanhas, e agora o que vamos fazer? O Senhor fala: diga ao povo que marcha.
E nesses momentos de dificuldade, é momentos que nós experimentamos mais da bondade, mais da graça, mais da vontade do Senhor em nossas vidas. E que possamos meditar. Eu sei que eu somente estou pegando alguns trechos para a gente chegar num ponto comum, porém teríamos muito a aprender em cada um desses versículos. Agora a gente vai analisar alguns versículos mais para frente desse trecho. Nesse trecho nós temos o versículo 21, que é a fala de Marta, 21, 22 e depois 24, e depois a fala de Maria. Vamos analisar a fala de Marta. Marta fala no versículo 21: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Versículo 22: Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Versículo 24: Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Quando nós olhamos o versículo 21 e 22, nós analisamos e vemos que parecia que Marta já sabia que o Senhor Jesus poderia ressuscitar o seu irmão. Porém, o Senhor Jesus mostrou que estava no coração dela quando ele falou: teu irmão há de ressurgir. Somente essa frase, sim, o Senhor Jesus Cristo não mentiu, ele iria ressuscitar Lázaro. Porém, essa frase fez ela pensar somente naquilo que Lázaro iria ressuscitar no último dia, que eles lembram sobre o Senhor Cristo vindo e buscando os seus, sabendo a ressurreição, que o Senhor não vai deixar aquele que confia nele morrer nas trevas, ele vai trazer ele para a luz e para habitar junto com Deus. Nós olhamos: sei que Deus o concederá. E ela falou tudo, mas ela mesmo não acreditava na ressurreição ali na situação. João não trata sobre ressurreições. Outros livros tratam sobre o Senhor Jesus ressuscitando dos mortos. Isso não seria novidade para eles. Creio que conversando eles poderiam ter ouvido sobre isso, e até outras pessoas falando sobre isso. Mas aqui nós vemos que ela falava que sabia, porém ela não conhecia o Senhor por completo. Ela iria conhecer mais ainda. E o Senhor fala essa frase que nós vemos em alguns momentos difíceis de velório, essa frase escrita. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isso? Isso daqui o Senhor Jesus Cristo disse para ela e fala para nós hoje, sempre relembrando o poder que tem a ressurreição e a vida. Não é somente algo pequeno, é algo muito maior do que nós podemos imaginar. E ele fala: quem crê em mim, ainda que passa pela morte, ele vai viver. E o que fala ali? Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Então aqui nós temos duas negativas, né? Uma, ainda que, seria ainda que haja uma mudança, e depois o outro, não morrerá eternamente. E o que nós olhamos todo esse jogo de palavras? Nós vemos o viver está em jogo. O viver do cristão. Como que o cristão vive? Ele vive lembrando que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Ele vive lembrando que o Senhor Jesus Cristo pode modificar todas as coisas, mesmo por piores que pareçam, chegando ao ponto da morte, o Senhor pode modificar. E aí, como que nós vamos agir como isso? E você que está ouvindo hoje a palavra de Deus, está tentando entender. João escreveu sendo testemunho ocular de tudo aquilo que ele viu, ouviu, e ele falou: o testemunho dele é verdadeiro, porque ele pôde comprovar tudo isso que foi visto. Que você possa entender qual o poder do Senhor e qual foi essa maravilhosa graça do próprio Senhor Jesus Cristo vir aqui a este mundo, vir o próprio Filho de Deus, sentir as nossas necessidades, sentir as nossas dificuldades. Em Hebreus 4,15 nós podemos ver que ele passou por todas essas nossas fraquezas, padeceu isso, porém sem pecado. Agora vamos olhar para Maria. Maria, ela não teve essa conversa com o Senhor. Maria chegou já, e até o momento quando ela saiu depressa, outras pessoas já achavam que ela estava indo correndo para o sepulcro para chorar. Ela chegou correndo, ela foi correndo quando ouviu falar que o Senhor Jesus a estava chamando. Ela chegou lá, se ajoelhou aos pés do Senhor e fala: Senhor, se estiveres aqui, meu irmão não teria morrido. E aqui o Senhor Jesus Cristo não fala com ela. O Senhor Jesus Cristo, ele faz o quê? Vendo-a chorar,
é assim como os judeus que estavam ao redor dela, agitou-se no espírito e comoveu-se. O Senhor Jesus começa a sentir toda aquela dor que eles estavam sentindo. Não que ele não sentia, não que ele não sabia, ele já sabia das coisas que estavam acontecendo, mas olhando tudo aquilo que o ser humano tem, o ser humano sente na perda de um ente querido, a luta que é poder lembrar tudo aquilo que passou com aquela pessoa e agora essa pessoa não está mais presente. E eles chegaram até o ponto de falar, né? Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Meio que quase que dando uma culpa para o Senhor, porque se o Senhor tivesse chegado lá, eles não teriam passado por aquilo. Mas não era agora o momento de repreender ela por aquilo que ela estava falando, por aquilo que elas estavam sentindo. Elas estavam sentindo algo real no coração delas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo perguntou: onde o sepultastes? E eles responderam: onde é que era? Ele chorou. E aqui a gente pega a exclamação dos judeus, falando: vede quanto amava. O Senhor Jesus Cristo passou aqui neste mundo e amou, também amou pessoas, conviveu com pessoas. Será que ele não sabe aquilo que nós estamos passando agora, nesse momento no nosso país ou no mundo? É lógico que ele conhece, é lógico que ele sabe. Mas e aí, como que nós vamos agir? Vamos agir desesperadamente ou vamos compreender ainda mais sobre quem ele é, o que ele faz, o que ele tem poder e o que nós devemos aproveitar nesses momentos, como nós devemos agir nesses momentos? Gostaria de terminar esse nosso estudo com dois trechos, lembrando em Tiago 5,17, falando sobre Elias, e falando: Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, ele agiu diferente. Não é falado que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, caiu nessas paixões e deixou ser sucumbido com elas. Ele não, ele agiu diferente, ele viveu diferente, ele estava em comunhão com o Senhor e a vontade do Senhor na sua vida era notória. E finalizando com um trecho que muitas vezes me deixa com o coração apertado e me faz lembrar como que essas pessoas viveram. Hebreus 11:38. Vamos ler um pouco antes, Hebreus 11:37. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Esses homens aqui viveram e agiram baseados na promessa que Deus tinha feito para eles, na promessa do Redentor que viria, na promessa daquele que estaria agindo aqui, que viria para perdoar os nossos pecados, olhando o Cordeiro que era sacrificado. Então, eles olhando lá e lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito por eles, ali eles podem exclamar com toda alegria, com toda certeza, que Deus é o Deus que supre todas as dificuldades, seja passando pelo vale, seja passando pelos montes. E foi até uma dúvida que houve no passado, quando vieram guerrear contra Israel e falaram: não, eles ganharam porque estavam nos montes. Será que o Deus deles é o mesmo Deus dos montes, é também dos vales? E pôde mostrar que Deus continua sendo Deus, tanto dos montes quanto dos vales. Que você possa meditar em tudo isso que foi aprendido e que possamos enfrentar junto todas essas dificuldades, olhando firmemente para o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio aqui a este mundo, aquele que, por amor a nós, morreu ali naquela cruz para os nossos pecados, ressuscitou e hoje está vivo, aguardando o exato momento que Deus tem preparado para buscar a sua igreja.